eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui com uma missão tremendamente importante para dirigir a você e a sua família. Eu estou com a missão de ministrar a aula de número 36 da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nos valendo de estudos que estão registrados na revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. O estudo de hoje está entre as páginas 159 e 162 da mesma revista a hora mencionada. O tema da lição de hoje é Família, Agência de Comunicação. Tenho certeza que este é um tema não apenas desafiador no que diz respeito ao aprendizado, mas sobretudo na colocação da prática de tudo aquilo que vamos aprender, porque a comunicação é de fato, na prática, um grande desafio. Eu queria, sem mais delongas, ler a palavra do nosso Deus, indicado pelo texto que foi sugerido pelo autor da lição, pastor Cioli, e esse texto está no Salmo de número 78. E eu quero ler esta passagem nos versículos numerados de 1 a 8. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que temos ouvido e aprendido e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações futuras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem aos seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem também aos seus respectivos filhos, a fim de que pusessem sua confiança no Deus Todo-Poderoso e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com o Deus Todo-Poderoso. Este é um texto fantástico que registra a preocupação de Deus em nos mostrar exatamente como nós devemos nos comportar no que tange à comunicação, especialmente da palavra de Deus dentro de nossa casa. A comunicação não é um tema fácil, não apenas no que diz respeito à exposição, à explanação do mesmo, mas sobretudo à colocação da prática disso que estamos estudando. Mas eu e você, pelo poder da palavra de Deus, podemos minimizar todas essas dificuldades e todo este desafio, trabalhando para que a comunicação se torne uma verdadeira ferramenta a fim de abençoar o nosso lar. Para tanto, eu queria fazer algumas observações importantes. Eu gostaria de começar dizendo que em matéria de comunicação, tudo depende da maneira como nós enxergamos o mundo, como você vê o mundo. Isso é de fundamental importância, ou seja, você precisa compreender que cada componente da família precisa partir sempre de sua cultura, de seu contexto de vida. Evidentemente, isso vai gerar para esta pessoa uma visão de mundo, é o que nós chamamos na filosofia de cosmovisão. E esta cosmovisão, isto é, esta visão de mundo, tem literalmente a propriedade de determinar os nossos comportamentos, a maneira como nós nos estabelecemos sobre a face da terra. Quando nós pensamos naquilo que está relacionado à maneira como nós vemos, como nós enxergamos o mundo, nós precisamos, por exemplo, perceber que homem e mulher enxergam a vida de maneira diferente. Por exemplo, o homem tem uma visão, digamos assim, central, o que significa dizer que este homem só enxerga o que está à sua frente. Já a mulher, ela é treinada desde o seu nascimento, no que diz respeito ao contexto no qual ela está inserida, para enxergar a vida de maneira periférica, porque ela consegue inclusive perceber vários estímulos ao mesmo tempo e até se envolver com vários estímulos ao mesmo tempo.
O homem, via de regra, tem imensa dificuldade com relação a vários estímulos de uma só vez. Ele se perde literalmente. Pastor, e o que isso tem a ver com a comunicação? Tudo. Porque quando um homem se encontra com outro homem, ele olha nos olhos apenas. Ele não está preocupado com os detalhes periféricos da visão que tem à sua frente. Então, quando o homem diz oi, ele está apenas olhando nos olhos. Já a mulher é diferente. A mulher, quando ela diz oi, ela faz uma espécie de raio-x da outra, dos pés à cabeça. Ela consegue enxergar várias situações que normalmente um homem não perceberia. E é por isso que ela está mais atenta aos detalhes. Isso tem uma influência tremenda no que diz respeito à comunicação. Você não tem a menor dúvida disso. Mas não somente isso. Quando nós pensamos em comunicação, está em jogo o que está sendo dito e o que está sendo ouvido. E em matéria de comunicação, nós temos alguns aspectos fundamentais, especialmente no que diz respeito à comunicação verbal. Uma delas, ou um deles, melhor dizendo, um desses aspectos, é o que nós chamamos de vocabulário. O vocabulário, ele pode determinar sentidos diferentes para diferentes pessoas. Então, por exemplo, uma palavra pode fazer sentido para mim, mas pode não fazer sentido para minha esposa, porque dependendo do contexto no qual ela foi criada, esta determinada palavra não fez parte do seu vocabulário. Eu e você precisamos entender que a maneira como nós somos criados vai influenciar diretamente na forma como nós conversamos e na forma como nós ouvimos as palavras e o vocabulário de modo geral que estamos nos utilizando. Mas não somente isso, há um elemento importante também, é o que nós chamamos de significado versus significante. Isso também tem enorme influência no que diz respeito à comunicação, especialmente no que tange à família. Porque o significado é aquilo que está relacionado à essência de uma determinada situação, de um determinado objeto. Por exemplo, quando eu penso nesta plaquinha que está aqui à minha frente, eu penso nela como uma plaquinha que faz um determinado sentido para mim, tem um significado para mim. É uma placa de madeira com um gesso pintado em dourado e trazendo o símbolo da psicologia, com uma inscrição, inclusive, sobre a ideia do símbolo da psicologia. Desse curso maravilhoso que trata da história do comportamento humano, cuida do comportamento humano. Agora, vamos supor que eventualmente alguém pegue esta plaquinha e acerte esta plaquinha na minha cabeça. A partir de então eu vou olhar esta plaquinha não mais apenas como uma plaquinha de madeira que tem uma inscrição da psicologia, não, eu agora vou enxergá-la como uma arma, porque ela ganha um significado específico, é o que nós chamamos de vivência. Assim uma cadeira, assim uma poltrona, assim o dinheiro, por exemplo. Para um cônjuge, por exemplo, de repente o dinheiro significa uma coisa, porque este cônjuge viveu a sua história toda sob privação, debaixo de privação, faltando dinheiro, com escassez de dinheiro dentro de casa. Mas de repente, o outro cônjuge enxerga o dinheiro de outra maneira. Para ele o significado do dinheiro é específico. Para ambos é dinheiro, mas para o outro o dinheiro pode significar necessariamente uma outra coisa, pode significar, por exemplo, esbanjar, porque no contexto no qual ele foi criado, talvez tenha sido este o significado específico que tenham atribuído ao dinheiro, percebe? Então eu e você precisamos entender que o significado e o significante precisam ser levados em consideração quando nós pensamos em matéria de comunicação. Eu e você não podemos perder isso de vista jamais. Sem mais delongas, eu queria seguir para os tópicos indicados pelo autor desta lição. O primeiro deles, no que tange à comunicação em família, já que partimos aqui do pressuposto de que a família é uma agência de comunicação, ele propõe a ideia, no primeiro tópico, de diálogo e interação. Esse, na verdade, tem sido um grande desafio, porque, infelizmente, nem sempre o diálogo tem sido possível no ambiente familiar. Para dizer a verdade, muitas vezes o diálogo inexiste.
Por vezes o que acontece é um monólogo, isto é, um fala e o outro ouve. E não tem qualquer possibilidade de resposta, não tem qualquer possibilidade de opinar, porque aquilo que está relacionado à comunicação está sempre no poder de um apenas. E não é assim que deve acontecer dentro do relacionamento familiar. O relacionamento familiar, naturalmente, levando-se em consideração os distintos papéis que compõem este lar, que compõem este sistema familiar, mas levando em consideração tudo isso, é preciso que haja diálogo e é preciso que haja interação entre os componentes da família. E este é um desafio muito grande. Eu, inclusive, sou obrigado a fazer aqui uma declaração. Não existe comunicação, especialmente comunicação abençoada, onde não há sabedoria. A sabedoria faz enorme diferença quando nós pensamos em comunicação. Se não houver sabedoria, nós podemos colocar tudo a perder. Dentro de casa, isso tem sido, infelizmente, uma arma, um tiro no pé na vida de muitas pessoas. E para que isso seja uma realidade, é bom lembrar que não existe boa comunicação ou comunicação abençoada onde não há acordo. A Bíblia diz, no livro de Amós, no capítulo 3, mais especificamente, o versículo de número 3, que duas pessoas só podem andar juntas se estas pessoas estiverem de acordo. Caso não estejam de acordo, é impossível andarem juntas, é impossível compartilharem seus projetos de vida, especialmente em se tratando de uma família. Então, onde não há acordo, não há comunicação. Logo, não há um bom resultado na convivência familiar. Então, em tudo que você pretende estabelecer dentro da família que se refira à comunicação, parta sempre do pressuposto que é ou de que é necessário estabelecer acordo, negociar. Ninguém pode comprar sem comunicar, ninguém pode fazer uma grande mudança sem antes estabelecer uma consulta àquele que compartilha do mesmo projeto ou àqueles que compartilham do mesmo projeto. Isso é de fundamental importância. Nós temos vivido um outro desafio nos dias contemporâneos, já conversamos sobre isso, quando falamos sobre o tema relacionado à era em que eu e você vivemos e que afeta a família, essa era da informação. Infelizmente, nós precisamos abrir mão de muitas vezes momentos que temos no meio virtual. E aí eu queria fazer um desafio a você: diminua o relacionamento virtual, a vida virtual, e aumente o relacionamento verdadeiro, o relacionamento real, presencial. Isso tem sido necessário mais do que nunca. As pessoas estão se acostumando a fugir do ambiente no qual estão pelo meio virtual. E isso muitas vezes nos impede de ouvir o que o outro está dizendo, de compartilhar até um jantar, compartilhar um almoço com a pessoa com a qual nós estamos lidando. Eu gosto sempre de dizer que a sensação que nós temos vivido hoje é a sensação da ausência. Ela é cada vez maior. Isso significa dizer que o grande desafio da nossa geração é estar. Porque muitas vezes nós até estamos fisicamente no ambiente, mas não estamos mentalmente neste ambiente. E onde não estamos mentalmente, não há comunicação, não há interação, não há qualquer possibilidade de diálogo. E isso certamente pode trazer enormes prejuízos à comunicação dentro da sua casa. Então trabalhe para estar de verdade. Quando estiver à mesa, deixe o celular de lado, participe com aqueles que ali estão, conviva, compartilhe este momento. Interaja. E quando estiver conversando com alguém, estabeleça diálogo. Não se preocupe apenas em falar, se preocupe também em ouvir. A Bíblia chega a dizer que mais importante é ouvir do que falar. Quem ouve consegue compreender os grandes desafios da vida com maior facilidade e até refletir sobre esses desafios e aí tomar as decisões acertadas para
compartilhar a vida em família. O segundo tópico proposto pelo autor desta lição está relacionado ao desafio aos pais. Nós temos vivido numa geração, como eu disse há pouco, tremendamente desafiadora. Essa geração, ela está intimamente ligada ao meio virtual. E quando eu digo isso, eu estou me referindo ao fato de que nós estamos gradativamente nos distanciando do mundo real e estamos mergulhando de cabeça no mundo virtual. Isso é um problema seríssimo. E esse distanciamento, ele muitas vezes cria abismos entre pais e filhos. Já há um problema geracional. Os pais são de uma geração, os filhos de outra geração. Os pais, muitas vezes, estão envolvidos na responsabilidade de sustentar a família. Já os filhos estão recebendo o sustento dos pais. Então, há uma desigualdade nesta relação e essa desigualdade, ela muitas vezes cria embaraços. E aqui eu não estou falando da relação de poder, mas estou falando de distanciamento comportamental mesmo, visão de mundo. E aí, quando nós trabalhamos nessa perspectiva, nós temos enormes problemas, melhor dizendo. Eu queria evocar uma pesquisa que foi feita por um fisiologista russo, ali em meados da década de 20, do século 20, um fisiologista russo denominado Ivan Pavlov, em que ele fez uma pesquisa com um cachorro. E ele sistematizou o que nós conhecemos na psicologia por condicionamento clássico. Ele queria estudar o comportamento dos animais e como eles se condicionavam, já que os animais, via de regra, e aí o ser humano, embora um animal racional também está incluído nesse processo, eles são facilmente condicionados. Ele queria entender como é que se dava o processo de condicionamento de um comportamento, por exemplo. Como é que se criava, como é que se estabelecia esse condicionamento. E ele colocou um cachorro dentro de uma cabine e acoplou à boca deste cachorro um tubo de ensaio para que servisse de coletor de saliva. E ele estabeleceu um protocolo para que o cachorro soubesse que seria alimentado. Ele sempre, durante alguns dias, ele obedecia o mesmo protocolo. Ele chegava, tocava uma campainha, então ele abria a porta da cabine e inseria um prato de carne. Quando o cachorro, nas primeiras vezes em que via o prato de carne, ele enxergava, identificava o alimento, ele começava a salivar e o coletor tinha a propriedade de guardar esta saliva. Pois bem, ele repetiu este mesmo protocolo vários dias e, com o passar do tempo, o cachorro se condicionou. Na medida que a campainha era tocada, o cachorro já fazia a associação de que logo em seguida ele abriria a cabine e inseriria aquela carne. Então, só de ouvir a campainha, o cachorro já começava a salivar. Ali havia se estabelecido um condicionamento. O que eu quero dizer com isso é que condicionamento funciona pela recompensa ou por um sistema de recompensas. Isso significa dizer, meu amado, que você que quer se relacionar bem com os seus filhos, você que quer se comunicar bem com os seus filhos, precisa aprender que o comportamento é condicionado. E na medida que você trabalha com um sistema de recompensas responsável, um sistema responsável de recompensas, você trabalha para que o seu filho seja abençoado. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que você deve abusar dos elogios. Eu não estou falando de presente, viu? Eu não estou falando de dar coisas, porque nós já aprendemos, inclusive nos estudos passados, que dar coisas não é o melhor caminho. O melhor caminho é estar presente, é ser referência na vida dos nossos filhos. Mas quando você trabalha com elogios, quando você trabalha com o reforçamento de um comportamento,
O reforço deste comportamento tem a propriedade de desarmar o outro de tal maneira que o outro responde na medida da provocação. E isso fica muito claro, eu já vou falar sobre isso mais adiante no terceiro tópico. Então, trabalhe com a sabedoria da qual falava agora há pouco. Você pode e deve estabelecer uma parceria com os seus filhos de tal maneira que eles se sintam seguros do seu lado, que eles entendam que uma conversa não é propriamente algo que tem a propriedade de ofender, de machucar. Pelo contrário, tem a propriedade de atrair, de trazer para perto, de trazer para o lado. Amém? O terceiro tópico que eu quero que você entenda e está proposto pelo autor desta lição é a linguagem do amor. Aqui é que quero me referir àquilo que falava agora há pouco. Estou aqui fazendo um link, uma conexão entre os tópicos. Aqui eu quero me valer de um texto, Provérbios capítulo 15, versículo de número 1. A parte A diz assim: eu e você precisamos saber, e eu queria ler esta passagem com você. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, fará muito bem. Você certamente será muitíssimo abençoado por esse texto, embora eu até acredite que você já até o conheça de cor e salteado. A palavra de Deus nos diz aqui nesta passagem o seguinte: a resposta branda desvia o furor. Parte B. Mas a palavra dura provoca, suscita a ira. O que esse texto está dizendo? O que esse texto está dizendo é que se eu quiser ter uma boa resposta, se eu quiser promover uma comunicação saudável no ambiente familiar, é de fundamental importância que eu trabalhe com amor. A linguagem que deve estar em jogo sempre, invariavelmente, na comunicação é a linguagem do amor. Então, se você quer respeito, precisa respeitar. Eu vou repetir, a palavra branda desvia o furor. O sujeito às vezes chega quente, brigando, esbravejando. Com uma palavra branda, você consegue desviar o furor. Agora preste atenção, a palavra branda precisa existir. Há cônjuges que calam ou se calam. E quando fazem, eles provocam ainda mais irritação no outro, porque o outro está precisando naquele momento de uma reação que venha, sobretudo, com base na linguagem do amor. Então a palavra branda desvia o furor. E a palavra dura, esta provoca, suscita a ira. Então, você precisa entender que há uma enorme diferença entre a linguagem do amor e a linguagem do terror dentro de casa. E eu espero que você não incorra no erro de estabelecer dentro do contexto da sua família uma linguagem de terror, uma linguagem terrorista, digamos assim. Pelo contrário, que você estabeleça uma linguagem baseada no amor. Eu queria deixar com você uma última palavra, e essa talvez a mais importante de todas no que diz respeito à comunicação. Tome muito cuidado para não precisar se arrepender daquilo que você não viveu dentro da sua família. Se você não tomar cuidado, você pode perder a sua casa e não ter tempo de recuperá-la. E quando isso acontece, o prejuízo é enorme, incalculável e com alta potência de destruição, com alto poder de destruição. Tome cuidado. Eu tenho certeza que se você compreender estas verdades, Deus abençoará a sua casa. Você não precisará se arrepender do que não viveu. Pelo contrário, você terá gratidão por aquilo que viveu dentro do ambiente familiar. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu contexto familiar, no nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção.